Olá, 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 aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick. Pra quem ainda não me conhece, eu falo sobre psicodélicos, se inscreve aí no canal, dá uma olhada nos outros vídeos. Pra quem já me segue, curte esse vídeo e compartilha. O vídeo de hoje vai ser sobre a minha última experiência psicodélica. Pra quem não sabe, nos últimos 2 anos, durante a pandemia, o único psicodélico que eu experimentei foi a ayahuasca. E depois de mais ou menos uns 3 anos, eu saí pra dançar pela primeira vez. E eu tive uma experiência psicodélica, assim, que eu sei que vai demorar muito tempo pra integrar o que eu aprendi ontem. E resolvi tomar esses psicodélicos, eu amo sair pra dançar. Pra mim, a dança tem um poder de cura enorme. Pra quem conhece o budismo, eu já fiz Vipassana 2 vezes. Meditação, 10 dias de meditação, 10 horas por dia de meditação. O que acontece é que nesse retiro, você meio que escaneia o seu corpo da cabeça aos pés, escaneando cada parte, porque quando, uma coisa interessante, uma experienciazinha, nesse exato momento você não tá experienciando cada pedacinho do seu corpo. Se eu falar, presta atenção na sua mão direita, aí você vai colocar a sua consciência na sua mão direita. Aí eu falo, presta atenção na mão esquerda, você vai colocar a sua consciência na sua mão esquerda. Se eu falar, presta atenção nos seus pés, aí você vai com a consciência lá pro seu pé. Mas se você já percebeu, não é possível experienciar cada pedacinho do nosso corpo de uma vez. O budismo nada mais é do que você escaneia cada pedacinho, o chakra coronário, a sua testa, o olho, o nariz, a bochecha, o queixo, aí você vem para a orelha, a parte de trás da cabeça, a nuca, o ombro, o peito, e aí você vai escaneando aquilo tudo. E isso que é o Vipassana, você faz e o intuito de você escanear o seu corpo inteiro é porque os nossos traumas, os sankaras, eles estão estocados no nosso corpo. E o que eu percebi nos meus 2 retiros de meditação foi que você fica em silêncio por 10 dias. Foi que eu notei que na parte do meu coração precisava de muita atenção. E o que acontece é quando você coloca consciência naquela parte do seu corpo, você sente aquela sensação que tá ali, que pode ser às vezes de gelado, ou às vezes queimando, ou às vezes ali tremendo um pouco assim, sabe? Você tá sentindo uma faíscazinha. A meditação nada mais é do que você dar atenção pra cada pedacinho do seu corpo que tá precisando de atenção. Pra vocês que sabem da sociedade que a gente vive hoje em dia, cada sensação ruim que a gente experiencia, a gente já quer fugir daquilo. Então você começa a sentir um pouco mal, você fala, deixa eu comer alguma coisa, deixa eu ligar pro fulano, deixa eu ir fazer isso, deixa eu comprar alguma coisa. Então a gente tá sempre fugindo dessas sensações que tem no nosso corpo. E a meditação nada mais é do que parar e dar atenção para aquele pedaço, porque geralmente dá um desconforto. E é aí que a gente foge, bota a consciência em outra parte do nosso corpo. E saindo para dançar um tempo, na época que eu tava fazendo o retiro de meditação, eu percebi que a dança, ela faz a gente chacoalhar a couraça do corpo, e através desse chacoalho, de você mover o seu corpo em formas, assim, espaço que você nunca moveu antes, existe uma liberação desses karmas, os sankaras que estão estocados na capa, né? O ego nada mais é do que a capa do nosso corpo. É como se fosse a gente estivesse vestindo assim um macacão enorme. E o ego é todos esses traumas que estão estocados, geralmente no coração, ou na barriga, nas costas, ou na cabeça. Então, a dança, ela libera tudo isso. Ela chacoalha do corpo. E a minha experiência, que eu vou resumir aqui, foi algo que mudou a minha vida completamente. E esse é o poder dos psicodélicos. Ele te mostra um lado, a sua consciência expande de uma forma que você não sabia que era possível. E o que aconteceu na minha experiência, para ficar mais fácil para vocês entenderem, eu tava dançando, né? Tomei as coisas lá, e aí bateu, e eu tinha essas 2 bolinhas. Elas são chamadas de poi balls, né? Elas acendem uma luzinha aqui. E eu comprei isso semana retrasada, né? Acabei de comprar. E eu falei assim, vou testar. E não é uma coisa que eu sei brincar nem nada, né? Mas eu falei, vou levar isso. Aí logo no começo da balada eu tô querendo dançar e essas bolinhas estão me incomodando. Eu falei, vou ficar com elas aqui, né? Não posso jogar fora. E aí, conforme eu tô fazendo as coisas lá, tentando fazer tudo,
eu tô oferecendo pras pessoas. E as pessoas ficam, mas eu não sei brincar com isso. Eu falei, ó, não tem regra nenhuma, não tem como fazer errado, você libera sua mente, dança e have fun, sabe? Se diverte, não tem jeito certo de fazer. E a alegria, sabe, de ver essas pessoas brincarem, de puxar essa... E o ego, um parênteses interessante, o nosso ego nada mais é do que nossa criança interna. Então, o jeito que você vai tratar o ego não é mata o ego, se livra do ego, o ego é ruim. Não, a gente só tá aqui experienciando ser um ser humano por conta do nosso ego. E o ego também é aquela criança rebelde. Então, o jeito que você trata o seu ego não é a pancada, não é batendo, não é matando. É com aquela compaixão e aquela paciência que você teria com uma criança. E eu dando esse negócio na mão das pessoas, eu vi que puxou muito a inner child, que é aquele espírito de criança, de você se permite errar, você tenta coisa nova. E aí eu tô oferecendo pra todo mundo. Aí tinha essa menina olhando pra mim, eu falei, você quer brincar? Aí ela falou assim, ah, não. Eu falei, não, brinca, brinca. Aí ela, tá bom. Aí eu comecei a dar conselho pra ela, eu falei, não tem jeito certo de fazer. E ela me olhando assim, tá bom, tá bom. Aí eu falei, você brinca, você faz o que você quiser. Na hora que a menina começou, a menina era uma profissional da área. Ela era uma profissional que eu nunca vi ninguém brincando com essas bolinhas igual essa mulher. Então, assim, ela sabia exatamente o que ela tava fazendo. Ela entrou num flow ali e aí eu fiquei chocada, eu fiquei em estado de choque. Eu falei, meu Deus, é muito lindo. Aí ela olhou pra mim, eu vou começar a chorar, porque foi muito profundo. Ela olhou pra mim e ela falou, você consegue fazer isso também? E eu falei, não, eu não consigo, eu não tenho a mínima ideia de como fazer. Ela falou, você quer aprender? Eu falei, quero. Ela falou assim, então confia em você. Ela falou, eu acredito em você, você consegue fazer. Isso me tocou tão profundamente, porque eu acho que conforme a gente cresce, a gente fica... A gente é muito duro na gente, sabe? A gente não se permite errar, a gente não se permite tentar coisas novas, a gente não se permite arriscar. E eu tô chorando por causa do resultado, não de quando ela perguntou isso, mas assim que ela perguntou, aí ela começou a ensinar como é que eu tinha que mover meu corpo. E pra quem não me conhece, eu tenho um histórico de trauma, sabe? De abuso do meu corpo, abuso de outras pessoas abusarem meu corpo, abuso de eu mesmo ter padrão autodestrutivo, sabe? Com o meu corpo. Então, eu sinto que tem muita bagagem que meu corpo carrega, ancestral, sabe? Não só meu, mas da minha família. E eu carrego isso comigo. E a dança é uma forma que eu libero muito meus traumas. E aí, conforme ela me ensinava os passos de como meu corpo tinha que mover, eu percebi que eu nunca fiz aqueles movimentos na minha vida, eu nunca usei aqueles músculos, porque é fácil quando você vai para um lado, porque eu sou destra, né? Mas quando você faz ao contrário, o seu cérebro, quem faz malabarismo, essas coisas, o seu cérebro dá um shift que meio que encaixa e você entra num flow. E como eu tava na trip psicodélica, aquilo expandiu minha mente de uma forma que eu não tinha opção a não ser confiar em mim mesma. E quanto mais eu fazia, mais eu entrava no flow. E quando eu falo flow, o flow é um state que você tá tão perdido no que você tá fazendo, você tá tão presente, você tá tão imerso no que você tá fazendo, que você se perde, o seu ego morreu. E eu sempre falo de ter morte do ego, e ontem foi, eu acho que uma das minhas trips psicodélicas que o meu ego desapareceu. Foi a primeira vez que eu não tava pensando em ninguém, apesar de eu ter ido com as minhas amigas, eu não tava pensando nelas. Eu sempre tenho algum homem assim na minha cabeça de, gente, que eu tô saindo. Eu não pensei em absolutamente ninguém. Eu tava totalmente imersa nessa experiência e ela me ensinando, cada passo que ela me ensinava, era como se o meu cérebro, eu tocasse num ponto, é como se fosse um fractal, toca naquele ponto e abre dentro de mim. E aí tocava em outro ponto e abria. E conforme eu me entregava e entrava no flow do negócio, mais eu conseguia fazer. Se eu falar pra vocês que eu não entendo nem como é que meu corpo tava mexendo, eu entrei no flow e parecia que meu corpo tava mexendo sozinho. Não era eu que tava fazendo aquilo. Isso nada mais é do que o divino agindo dentro da gente. Porque quanto mais a gente se entrega pra vida, quanto mais a gente... surrender, sabe, pro flow da vida, pra como a vida devia... Quanto mais a gente relaxa o nosso corpo, quanto mais a gente deixa a vida levar e aceita aquele momento presente, quanto mais você se imerge naquele agora,
mais a gente entra no flow da vida. E ontem eu vi isso de uma forma, assim, que quebrou minha cabeça. E aí ela me ensinava, e aí depois que eu fazia, ela falou, você tá fazendo, você tá fazendo. Eu falei, eu tô fazendo mesmo? Porque eu entrei num flow que eu não tava nem ali mais. E aí todo mundo em volta de mim tava, uau, uau, uau. Porque todo mundo viu ela me ensinando, todo mundo viu que eu não sabia nada, e ela me ensinou, e eu consegui fazer tudo aquilo. E aí... E eu falei pra ela, eu falei, nossa, eu não acredito que eu tô conseguindo fazer isso. Aí ela falou, vai que você consegue. Aí ela me ensinava um novo passo, e eu falava, não sei se eu consigo. Ela falou, você consegue sim, acredita em você, acredita em você. E eu vi a importância de eu acreditar em mim mesma. E é bem clichê isso, sabe? Ai, believe in yourself, sabe? Acredita em você. Mas... aquilo me deu uma força tão grande, e eu já tive essa realização no final de semana retrasado, que eu fiz slackline, também que eu entrei num flow state, que eu fiquei ali repetindo pra mim, eu quero, eu posso, eu consigo, confio em você, vai, você consegue, sabe? E ontem eu entrei nesse mesmo flow, mas era uma energia, assim, de jogar mesmo, minha energia autêntica e original, e conectar, assim, com o divino, e deixar o meu corpo mover de uma forma, assim, que nunca moveu antes. E essa conexão foi, assim, algo surreal. É como se eu tivesse ganhado uma nova lente para enxergar a minha vida. Nunca mais a minha vida vai ser a mesma, porque eu ganhei essa lente de confiar em você, ser autêntico com você, confiar no flow da vida, se entregar, conectar com o sagrado, conectar com sua feminilidade, conectar com seu corpo, o potencial de ser humano. Ontem eu vi que a gente não tem limite de quanto a gente pode se desenvolver e quanto a gente pode aumentar essa capacidade de ser um ser humano. Isso me bateu muito forte, porque eu pensei quantas vezes eu me bloqueei na vida, porque se eu não tivesse na minha trip psicodélica, se eu não tivesse nada, se eu estivesse sóbria, o que ia acontecer? Essa menina ia tentar me ensinar, eu ia falar, não, eu não sei, não sei. Mas ontem, na hora que ela olhou pra mim, ela falou, eu acredito em você. Ela falou, você consegue, você consegue. E ter alguém confiando em mim, porque ela fez aquilo pra ela, e ela confiou em mim pra eu conseguir aquilo também. E conforme eu fui dando essa bolinha pras pessoas, as pessoas viram que ela conseguia, e aquilo expande a nossa mente de uma maneira, porque a gente tá enrijecido conforme o passar da vida. Eu tô com 32 anos, então a nossa mente, ela se enrijece e ela começa a se comportar de uma maneira só. É muito difícil abrir a nossa mente para novas possibilidades. E ontem foi aberto um leque pra mim de possibilidades infinitas. E aí eu rodava essa bola de umas formas que eu nem achava que era possível. Minha perna tá toda roxa, mas eu me diverti. Eu não lembro qual foi a última vez que eu me diverti tanto. E se perder no momento é uma coisa assim que não tem preço. Eu falei pra menina, e ela era uma fofa essa menina. E foi engraçado que ela tinha várias cicatrizes, assim, sabe? De que ela já tentou se cortar. Linda, linda, linda. Ela parecia uma boneca. Eu falei pra ela que ela parecia uma fada. Mas ela tinha uma cicatriz na garganta, ela tinha umas cicatrizes aqui no braço. E aí eu vi a profundidade que ela já chegou dentro dela mesma. Porque tem a gente que já sofreu muito na vida, a gente tem... Sofrimento a gente não mede, né? Eu já sofri muito na vida e eu vejo que a minha personalidade, o que me torna eu, o que me torna única, a minha autenticidade vem dessas partes negras onde eu mergulhei dentro de mim mesma, esses lugares escuros, feios, que doeram, que foram, assim, destrutivos. E isso me trouxe uma força enorme, e foi isso que eu vi nela ontem, enquanto ela tava fazendo aquilo. E aí depois ela me contou que ela faz também com fogo, né? E aí eu fiquei fascinada, e eu vi que a nossa capacidade de empurrar um pouco, assim, o nosso limite, é porque a gente fica na nossa zona de conforto, né? E os psicodélicos, eles fazem isso, eles fazem a gente acessar lados super humanos da gente. Quem já ouviu falar que eu me comuniquei telepaticamente na trip psicodélica, eu acessei coisas que eu nem não tinha como eu saber, eu acessei coisas que ainda não tinham acontecido. Então a gente acessa, eles falam que a gente usa, a porcentagem do nosso cérebro é mínima o que a gente usa, e o que os psicodélicos fazem, eu já falei isso em outros vídeos, tem o Default Mode Network, que é basicamente o chefão ali do nosso cérebro, e os psicodélicos fazem, ele desativa um pouco
o chefe do cérebro, e essas outras partes do nosso cérebro que nunca se conectaram, elas ficam todas acesas, que significa que elas estão ativas. E isso proporciona pra gente acessar partes da gente que a gente nunca teria acessado se a gente não tivesse experimentado o psicodélico. E a gente pode acessar esses estados alternados de consciência através de outras, holotropic breathing, né? Breathwork, pode acessar através de meditação, é a melhor. Mas a gente tem essa ferramenta, né, que a gente tá em 2022, aqui a gente tem essa ferramenta maravilhosa que são os psicodélicos, e isso proporciona pra gente. E eu queria que vocês pegassem a mensagem desse meu vídeo aqui de relaxar um pouco na vida, sabe? De se permitir se divertir, que a gente fica enrijecido. E ontem eu vi que quanto mais eu me entregava pra essa brincadeira, e eu não tava preocupada com quem tava me assistindo, eu tava preocupada com o meu flow ali, o quanto que eu tava botando energia pra fora. Um outro insight que eu tive foi que muitas pessoas, elas gostam de assistir, e algumas pessoas gostam de participar. E eu sou uma das pessoas que eu gosto de participar do entorno da onde eu tô. Eu gosto de tornar aquilo mais bonito, o meu entorno mais bonito. Eu gosto de deixar melhor. Eu não gosto de chegar no lugar e só pegar a energia do lugar. Eu gosto de chegar no lugar e dar energia e contribuir para aquela energia que tá em volta de mim. E ontem o que eu percebi foi que eu participei bastante. E aí eu comecei a me perguntar, não seria legal se a gente participasse mais da nossa realidade, se fôssemos mais criadores da nossa própria realidade, fizesse mais acontecer? Tem uma quote do Bukowski que ele fala, I waited for something to happen, but nothing happened unless I did it. E o que ele quis dizer foi que ele esperou a vida inteira para que algo acontecesse, mas que nada aconteceu até que ele causasse alguma coisa, até que ele fizesse algo. Então, acho que na maior parte do tempo a gente tá esperando as coisas acontecerem na nossa vida, ainda mais nessa sociedade de gratificação instantânea, a gente tá esperando as coisas caírem no nosso colo. E tem um lado nosso que tem um potencial enorme de sair, de criar coisa, de ativar a nossa criança interna, de brincar, de se permitir, se conectar com a essência do que é ser um ser humano, da nossa capacidade, do que a gente pode fazer na nossa vida. E eu olhei pra essa menina ontem, eu falei pra ela, eu falei, se eu não tivesse conhecido você, eu nunca ia conhecer esse meu lado que tem a capacidade de fazer essas coisas que você tá me ensinando. E pode ser uma coisa boba, sabe? Brincar com uma bolinha. Mas isso mudou minha vida, porque isso eu vou levar isso pra minha escola de paraquedismo, né? Que eu tô com problema, eu já falei 2 vezes no meu teste. Eu vou levar isso pro slackline, eu vou levar isso nos meus relacionamentos, sabe? Confiar em mim e saber que sim, eu sou capaz de fazer isso. E eu falei pra ela que se eu não tivesse te conhecido, eu não teria conhecido esse meu lado. Então, muito obrigada por ter me apresentado a mim mesma. E ela foi uma fofa, eu adicionei ela no Instagram, tudo. Eu provavelmente vou me tornar amiga dela, me conectar, sabe? Porque eu quero muito pessoas que me empurram, assim, que me desafiam, sabe? Pra ser mais eu mesmo. E eu tô aqui em êxtase, literalmente em êxtase de... eu tô desbloqueando umas partes, assim, de mim que eu sempre quis fazer isso na vida. E eu não sei nem o que me espera no meu futuro, sabe? Eu tô, assim, muito, muito ansiosa pras coisas que vão aparecer no meu futuro, porque eu sei que eu tô desbloqueando superpoderes dentro de mim, sabe? E a mensagem que eu quero que vocês peguem é não que vocês vão comprar essas bolinhas, mas que acha aquela paixão dentro de você. Sabe aquele negócio, uma atividade que você faz, que você se perde, que você esquece que o tempo passou? Acha a sua paixão e se perde naquilo, sabe? Se dê a oportunidade de viver um pouco mais, de usufruir desse corpo que a gente tem. Ontem meu corpo fez uns movimentos que foi basicamente, não é nem um exorcismo, porque exorcismo não é bonito, mas foi assim uma liberação tão grande de trauma no meu corpo, que hoje eu tô com dor no corpo, obviamente, né? Mas eu tô leve, assim, sabe? Parece que tirou nó do meu corpo. Isso com dança, com tudo, mas foi um desencargo, assim, uma limpeza enorme. E eu queria compartilhar isso com vocês, e não que... Eu vejo que conforme o tempo vai passando na minha página, as pessoas começam... Ai, Laísa, mas com a quantidade que você usou, aonde é que você usou? E eu quero deixar bem claro que a minha experiência não é melhor que a de vocês.
E se os meus vídeos servem pra algo, é pra vocês irem pra dentro de vocês mesmos e achar a sua autenticidade, achar a sua essência, o seu miolo ali, aquele negócio que te deixa feliz, que te deixa vivo, que te deixa, sabe, aquela energia pra fora. Eu quero que vocês achem isso dentro de vocês também. E graças a Deus a gente tem essas ferramentas que ainda não são legalizadas em algumas partes, mas que estamos no processo e a gente tá vivendo na melhor época da vida. A gente nunca teve a tecnologia que a gente tem hoje, a gente nunca pôde se conectar com as pessoas do jeito que a gente se conecta hoje. A gente nunca pôde experienciar essas substâncias da forma que a gente experiencia hoje, com umas ferramentas assim que permitem a gente chegar em levels de consciência nunca conhecidos. Então a gente tá vivendo na mesma época e a gente só tem que parar e reconhecer esse momento. E é isso. É isso, eu acho que é o jeito que os psicodélicos expandem a nossa consciência. A minha consciência expandiu ontem de uma forma que nunca mais vai voltar como ela era antes. E eu pensei que vale muito a pena eu compartilhar isso aqui com vocês. E quero saber se vocês já experienciaram na trip de vocês algo que seja uma conexão com outro ser humano, ou uma atividade que você faz, sabe, arte, qualquer coisa. Compartilha aqui comigo, que eu amo, amo, amo ouvir a experiência de vocês. E muita gratidão por vocês me ouvirem, me acompanharem aqui a minha história. É uma alegria imensa poder compartilhar esses momentos que me tocam tão profundamente. E é isso, compartilha esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem, que gostam de explorar psicodélicos ou que estão abertas. Compartilha esse vídeo e dá um like. Um beijo enorme, amo vocês.